Ok, em primeiro lugar, estamos já a distinguir o sacerdote do leigo, né? Certo. O cristão leigo e aquele que é sacerdote. Ouviu-se aqui a opinião que o pastor não deve. Quando fala-se pastor, fala-se do padre, fala-se do bispo, etc. Mas que o leigo pode. Em primeiro lugar, eu queria distinguir uma questão. Ele é político, é cristão e tornou-se político, ou é um político que se converteu ao cristianismo? São duas variantes. Eu, um cristão, não pertencia a nenhum partido político e ele agora decidiu aderir. Ou senão, ele é um político, mas veio para a igreja, ouviu a palavra e se converteu. Há essas duas variantes. Eu digo que existem duas correntes no meio do cristianismo. Umas que dizem que sim, e justificam por quê? E outras que dizem que não e também justificam. Os que dizem que sim, o cristão, o leigo pode ser político, em primeiro lugar, uns justificam pela parábola de Jotão, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 9, onde diz que as árvores do bosque, elas decidiram eleger um rei. Foram ter primeiro com quem? Com a oliveira. E a oliveira disse, não, eu não vou deixar os meus bom azeite para poder cuidar da política. Então eles foram para a videira. E a videira também disse, não, eu não vou também deixar o meu bom vinho para cuidar da política. Foram para a figueira. Eu não vou deixar o meu bom figo para cuidar da política. E agora, quem que se ofereceu? O pinheiro. Eu estou aqui. As boas árvores, as árvores rejeitaram, mas a má estava sempre disposta à vida de ocupar aquele lugar. E o que é que os pinheiros fez? Depois de ocupar, todos sofreram. Conforme diz a Bíblia, né? Quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando um justo governa, o povo se alegra. Então ele diz, não, nós somos os cristãos, somos os mais morais, temos princípios, valores. Então se nós rejeitamos, os maus é que vão governar e vamos sofrer. Essa é uma das justificações. Outra justificação. Muitos dizem que o cristão deve participar na política para defender os princípios cristãos. Por isso é que em muitos países existem, portanto, bancadas, né, cristãs. Existem partidos cristãos democráticos, etc. Porque temos que estar lá para defender os nossos princípios, porque senão, todos os princípios anticristãos vão passar. Então temos que estar lá. Outros também se justificam em alguns autores bíblicos, como o caso de Daniel, de José, que assumiram um grande protagonismo a nível da política no Egito, na Babilônia, e eram grandes homens de Deus. Naqueles países onde há tendência islâmica, também dizem, não, nós temos que estar na política, porque senão os islâmicos, que são ávidos do poder, porque na política islâmica é mesmo ocupar o poder, para depois ditar a lei islâmica, a Sharia, e formar um Estado Islâmico. É a política deles. Se nós deixarmos essa brecha, eles vão, depois nós vamos ter que estar sujeitos às leis islâmicas. Tive mais ou menos no Quênia, a política lá é essa. É essa, para não dar espaço ao Estado Islâmico. Então temos que estar lá. Então são essas as teses que aqueles que defendem que o cristão deve estar na política partidária, defendem. E aqueles também que defendem que não deve, em primeiro lugar dizem que a política é corrupta. E o cristão, se mete-se na política, vai se corromper. Porque os políticos são corruptos, são mentirosos. E a política é do diabo. Portanto, há religiões que dizem que a política isso é do diabo. A maior parte das pessoas pensam assim. Sim. É isso. Então o cristão não pode se meter nisso, senão vai se corromper, vai se estragar. E dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É uma interpretação do texto. Do texto. A política é do César e nós somos de Deus. Então, são essas teses. Os que defendem e os que não defendem. Agora, eu quero responder mais ou menos a esta tese.
Os que dizem que nós, os cristãos, assumindo a política, o mundo seria melhor, eu não concordo. Eu não concordo. Porque por mais de 1000 anos, a igreja apoderou-se da política, na Idade Média, e o mundo não tornou-se melhor, não. Tornou-se pior. Pior, até fala-se da época negra, né? Era das trevas. Era das trevas. Sim. Então, realmente, o reino desse mundo não é nosso. E o poder, o dinheiro, tem um grande poder de mudar o coração das pessoas. Por isso disse, queres saber quem é o indivíduo, dá-lhe poder e dá-lhe dinheiro. Há muita gente que é muito boa, mas depois, com a influência do poder... E a história da igreja mostrou isso. A igreja foi mais pura, foi mais santa, houve mais milagres quando a igreja foi perseguida. Quando a igreja casou com a política e com o Estado, perdeu a sua identidade e deu os piores testemunhos da história, que até hoje muitos papas pedem perdão pelos erros da igreja. Embora nós dizemos que é o catolicismo, né? Pronto, mas era a igreja que estava aí representada. Agora, os que dizem que vamos para defender os princípios de Deus, eu penso que Deus mesmo defende a sua igreja. Deus pode usar homens para defender, mas Deus mesmo é quem defende. E os que dizem que Daniel e Josué, em primeiro lugar temos que ver, Daniel e José, eles assumiram papel na Babilônia e no Egito, não porque filiaram-se a um partido, mas devido aos seus méritos, sua inteligência e sabedoria que lhes atraiu para os reinos. Não estou a dizer com isso que o cristão leigo não pode ser político. Não pode ser. Nem aceito que a política é do diabo. A política é de Deus. As autoridades são de Deus. Deus é que estabeleceu. A Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. Agora, o que é do diabo, sim senhor, é a politicagem. É o uso da política para benefícios próprios, para defender grupos, para defender interesses ambiciosos. Isso é que é diabólico. Mas a política pode ser algo... Aliás, Deus estabeleceu para o bem da humanidade. Para travar o Estado Islâmico, eu concordo um pouco. Então, qual é a minha conclusão? O cristão leigo pode ser político, como exceção, não como regra. Talvez Deus lhe chame por um propósito. E, em primeiro lugar, você quando vai ser político, em primeiro lugar, você vai ser político por quê? O evangelista Olvano diz, eu quero ser político do partido tal. Por quê? Qual é a sua motivação? É para defender a comunidade? Ou porque vai ter algumas vantagens? Porque se identifica com a ideologia? Ou está a ver somente nas vantagens? Porque eu, sendo político, vou poder ser nomeado administrador de Benguela. Se for isso, então é errado. Errado, não é uma motivação certa. E eu falei desses dois casos. É o político que se converteu ao cristianismo ou o cristão que se converteu ao partido político. Então, a motivação diz muito. E agora, a coisa mais importante. Eu vou ser político do partido tal. Você está disposto, mesmo sendo político, preservar os princípios cristãos? Está disposto? Você está disposto, sendo político, não vender a tua consciência? Defendendo aquilo que o partido que você está afiliado diz que é certo, mas a tua consciência diz que é errado? E você, por uma disciplina partidária, vai cumprir com aquilo? Então, se for isso, não dá. Nós vemos que Daniel, na Babilônia, ele estava lá como primeiro-ministro, podemos dizer assim, mas disposto a preservar, até mesmo dar a sua vida em defesa dos princípios cristãos. Quando houve um decreto real a dizer que todos tinham que adorar aquele ídolo, ele não aceitou. Não aceitou, e mesmo diante do imperador, ele rejeitou, preferiu ser atirado na fogueira.